Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma breve reflexão em torno do Livro da Esperança. Livro da Esperança é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje o capítulo em estudo é o capítulo 69, intitulado Conjunto. Para este capítulo, Emmanuel utilizou o versículo que está lá em João 17, 24, que diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também estejam eles comigo. Jesus. E ele faz uma referência também ao capítulo 20, item 40 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. E ele inicia assim: Num templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho e ação é de conjunto. Cada companheiro indicado à tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força, e no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível, sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral, orientando ou colaborando em determinadas ocasiões. A realização mais importante que nos pede é o esclarecimento temperado da gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que receber o pão com cinzas. Administrar aparecendo, amparando e obedecer, efetuando o melhor. Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar, e que o processo mais justo de recomendar é fazer. Mas trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. Nenhum de nós procure destaque injustificável na direção ou na subalternidade. Baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalha oculto e Deus, que é para todos nós, ânimo divino, palpita em cada ser, sem jamais individualizar na luz do bem. Então, gente, eu até li de uma vez, porque nem toda mensagem fica bom a gente ler pedacinhos, né? Então, é interessante porque aqui Emmanuel vem nos falar sobre o conjunto. E todo trabalho no bem é um trabalho em equipe. Veja bem, Deus trabalha sozinho? Não. Ele tem milhares de espíritos já na mesma condição de Jesus, que trabalham em seu nome e que cooperam com Deus no cuidado da evolução em todo o universo. Deus não cuida só da Terra. Deus cuida de todo o universo. Então, nós temos no universo, com certeza,
milhares de planetas ainda em situação de inicial ali, né, no mundo primitivo. Nós vamos ter também milhares de planetas em situação de mundos celestes, morada de espíritos de diversas condições, nas diversas condições evolutivas, certo? E para que o universo funcione, é preciso que milhares de espíritos cooperem com Deus na sua obra. Deus delega a todos aqueles que trabalham com Ele responsabilidades. E nós devemos, logicamente, que em escala muito menor, aprender a delegar. Então, para que uma obra do bem possa continuar, é preciso que haja o trabalho em equipe. É preciso que cada parte integrante dessa equipe saiba que ela é importante e que ela favorece que aquele trabalho continue, que aquele trabalho seja possível, né? Então ele fala que independente do que nós fizermos, que a gente faça da melhor forma possível. E o principal, né, que ele fala, que nós não façamos queixas, né? Que o nosso sentimento na execução das tarefas seja sempre o sentimento do amor, certo? Porque quando nós realizamos as coisas com amor, nós estamos em sintonia com Deus. Se nós realizamos uma tarefa com queixas, com reclamação, automaticamente nós nos desvinculamos de Deus, nos afastamos e perdemos aquela preciosa oportunidade, certo? E aí ele diz, né, sobre o esclarecimento temperado com gentileza ou indicação paciente e clara da verdade, né? Porque nós, na jornada uns com os outros, nós precisamos nos ajudar. Mas para que a gente possa nos ajudar uns aos outros, nós precisamos fazer isso de maneira amorável, de maneira que não desperte no outro sentimentos contraditórios, né? Então a gente precisa ser fraterno, respeitoso ao falar com o outro, independente do que nós estejamos fazendo, né? Seja conversando com uma criança, seja conversando com alguém que está doente, né? Seja contribuindo de qualquer forma para aquilo que acontece dentro no caso ele está falando de uma casa espírita, né? Então a gente não deve se irritar com ninguém na execução das nossas obras. Se a gente estiver fazendo isso com irritação, nós já perdemos a oportunidade de nos beneficiarmos com essa obra, né? E quando ele diz, né, que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e o processo mais justo de recomendar é fazer, né? Mas trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, né? Então, quando nós queremos convidar o outro ao trabalho, mais do que palavras, nós precisamos partir para a ação. Então, o nosso exemplo, ele fala muito mais do que as nossas palavras, né? Então, nós precisamos ter consciência disso. E ele diz que nas empresas do bem somos todos complementos naturais uns dos outros, né? Então, a jornada evolutiva, como que funciona a evolução, conforme nos explica Allan Kardec? No mundo de provas e expiação como o nosso, nós temos espíritos em diversos graus da escala espírita, certo? Lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver a partir da questão 100 a explicação sobre essa escala espírita. Essa escala espírita nada mais é do que nos enquadrarmos de acordo com o desenvolvimento moral que nós temos ali na condição de uma ou de outra. E estando cada um de nós em um estágio, um degrau evolutivo, que eu gosto muito da ideia de uma escada evolutiva, né? Estando cada um de nós num degrau, automaticamente nós vamos nos ajudando a subirmos os degraus. Então, eu posso não ser ainda um espírito perfeito,
mas eu sou um espírito que já tenho qualidades desenvolvidas em mim. E eu posso perfeitamente auxiliar aquele que caminha comigo e tem dificuldade em alguma situação que eu já não tenha, assim como eu vou precisar de pessoas que tenham já mais habilidade em outras situações, no desenvolvimento de outros sentimentos que eu ainda não tenha. Então, é uma troca. Então, nós sempre temos condição de aprendermos uns com os outros. Então, que a gente possa ter esse discernimento, ter essa consciência de que, na verdade, nós todos somos um e que Deus precisa da nossa colaboração em conjunto para que a obra que está sendo realizada na Terra, que será a transformação da Terra em um mundo de regeneração, possa acontecer o mais breve possível. Para que este mundo seja possível, será preciso que as pessoas que habitem o planeta Terra tenham essa consciência desenvolvida, desenvolvam a fraternidade, a solidariedade e estejam comprometidas com os ensinamentos divinos. Desejo a todos uma excelente semana, que Deus abençoe e envolva-nos.